Nós vamos voltar agora àquela apostila sublinhada, para a gente, como é que fala, completar. Os pais da igreja, daqui a pouco a gente vai sair da patrística, tá? Os pais da igreja, que é a patrística, né? Você pode ver eles por dois viés. Interessante. Um viés, eles são chamados de pais teólogos, pais apologistas. Aliás, nós já estudamos sobre isso aí. Foi um mas, foi semana passada. Pais teólogos é que se preocupavam com a teologia. Não, não. Pais apostólicos, que eram aqueles que eles mais apacentavam, né? Falava mais de apacentar, não tinha preocupação com a filosofia grega, e pai. Eles gastavam mais tempo na devocional, os seus escritos eram devocionais, né? Eles se ocupavam na edificação do rebanho. Esses são os pais apostólicos, né? Aí nós temos os pais teólogos. Olha que interessante, nós já estudamos sobre isso. Que são aqueles que são mais teólogos. Não é que não estão preocupados com o rebanho, mas eles dão mais tempo à palavra no sentido de explicar, explanar, fazer a exegese da palavra, a hermenêutica do texto, pá. Então, esses são os pais teólogos. Nós mesmos, na igreja local, às vezes somos pais apostólicos, às vezes somos pais teólogos, depende da situação ou da reunião, né? E os pais apologistas, que são os pais que, além de terem a teologia como preocupação, eles defendiam os ataques da filosofia grega, da filosofia egípcia, do Midrash, do Zoroastro, e todos os que eram contra a palavra de Deus, eu, de certa forma, queria menosprezá-lo. Então, os pais apologistas, eles tinham esta função. Então, pais apostólicos, pais teólogos, pais apologistas. Há quem diga que também tem os pais polemistas. Alguém já ouviu falar sobre isso? Pais polemistas? É. Mas os polemistas estão dentro dos apologistas, porque para você fazer apologia, você tem hora que você vai ter que ser polêmico também, ou atender a polêmica. E por atender a polêmica, você se envolve na polêmica. Eu dou aula aqui no seminário. Eu acabei de chegar do seminário. Eu dei 3 aulas hoje já. Eu dei 3 horas de aula hoje já. Estou na minha segunda parte de aula, né? E foi feita uma pergunta, levantou-se uma questão a respeito do galo que cantou quando Jesus disse a Pedro, né? Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Vocês acreditam que foi um galo mesmo que cantou? Há uma explicação que há uma trombeta que tocava, que chamava de galícínio. Eu assisti o vídeo hoje pela manhã, né? Qual que o senhor Isso, mandou? isso, aquilo lá mesmo. Então, E, sim, pode. Ah, e aí, na realidade, tinha algumas informações, né? Que eu não tinha conhecimento, por exemplo, como, por exemplo, a não incidência de galos naquela região, né? aham. E que pode ser uma simbologia, né? Então, eu não vou entrar no mérito da questão para explicar de novo, que já tem o áudio aí. Eu só quero dizer o seguinte: é um assunto polêmico. Se eu for defender que era galo, não era galo, eu posso ser apologista, ao mesmo tempo polêmico. Então, eu entendo que os pais apologistas e os pais polêmicos são o mesmo. Mas a questão do galo é aquilo mesmo. No final, como professor, eu dei uma inclinada para as trombetas. Eu creio que é mais plausível a questão da trombeta, porque realmente não tinha a presença do tipo de ave pelas leis judaicas não eram ali muito bem recebidas, né? Se fosse a questão também do galo em si, tem que ser um galo muito preciso, né, para cantar. Se galo não cantasse, quando é que Pedro ia negar Jesus, quando é que ia para a cruz? Então, e tinha mesmo, a guarnição romana tinha 4 vigílias,
e o canto do galo era a toca da trombeta. Então, foi isso aí. Mas eu quero dizer o seguinte, quando você entra na polêmica, você está, para fazer uma apologia, você acaba entrando na polêmica. Mas existe outro caminho de você ver os pais patrísticos. Eu vou dar os dois hoje. Olha só, a nossa aula é muito completa, porque tem uma linha de história do cristianismo que dá uma parte só. Eu estou dando as duas partes. A gente vai entrar agora, vamos falar de novo do tema de patrísticos, mas pelos viés de outros títulos de pais. Quando vocês encontrarem a literatura, não vai ser mais novidade para vocês, é uma coisa que você já conhece. Então, você pode... Tem seminário, Daniel, que só fica preso no pais apostólicos, pais teólogos, pais apologistas, né? Também. Outro seminário fica com os pais gregos, com os pais latinos, com os pais romanos, pais nicenos, pré-nicenos, pós-nicenos. Vamos dar tudo, né? Aliás, excelência é o padrão do STNB. STNB também é cultura. Vamos lá. Pega aí. Ninguém riu sem graça. Vamos lá, vamos pegar a apostila que é melhor. Vai. Ó, nós paramos aqui, certo? No capítulo 3. A gente tinha dado o capítulo 2 com a prova, né? Então, agora tem esse capítulo 3 e após ele tem a provinha, tá, gente? Hoje tem prova. A prova está aqui dentro do que nós vamos ler aqui agora, então não tem problema, não. É só você preencher aí os espaços vazios. Uma dica que eu vou dar, eu vou ler aqui para você o nome, mas o que você tem vai preencher aí, aqui está em negrito. Você está vendo na tela aí agora. É só você acompanhar. Eu só aumentar aqui um pouquinho. Espera aí. Cadê, meu Deus do céu? Aqui, achei. Vai ficar ficar melhor aqui de ver. Ok, período patrístico. Vamos lá. Ok, aqui. Opa. Lição número 3, período patrístico. Ok. Agora é só preencher aí. As lacunas aí são, palavras são conhecido, a segunda lacuna é verdade. Mas acho que esse a gente já fez. Não, eu acho que não. Nós já preenchemos, sim. Não, mas Tá aqui, ó. Já tá tudo preenchido. a 3? A 3 e a 3A. Ah, então vamos para 4. O que não foi preenchido, pelo menos enquanto eu estava em aula, a partir da expansão do cristianismo. Ah, então tá. Aí o 4 a gente começaria. O senhor até falou da aleteria lá, que era o desesquecer. Ok, tá. Então é no 4. Ok, então, vamos para o 4, então. Então eu acho que estamos deixando para Aí não trás tem aí. prova de. O senhor falou que tinha prova do 3. 3 aí já foi. Então hoje não pode ter prova. Não, mas Acompanhe o voto. Não, o combinado era a prova do 3. Não. aparece aí prova número 1, não aparece aí para vocês prova número 1. Olha só, nós estamos deixando para trás a era patrística já. Eu vou voltar amanhã numa parte de heresia ainda que vai ser as heresias principais, que é o gnosticismo, o docetismo, Bom, eu vou ver lá o que eu tenho, porque amanhã eu vou terminar as heresias, algumas é do tempo patrístico ainda, mas estamos deixando para trás já os patrísticos aí. E vocês viram aqui, ó. Então eu falei uma coisa sem ó. Então eu passei no teste aqui, ó. Pais latinos, pais gregos, pais romanos, entendeu? Então tá. Tem gente que é pai latino que está lá no pais apologista, tá? Eu gosto mais da outra divisão. A primeira, essa primeira, a que eu dei a outra, que é os pais teólogos, os pais apostólicos, os pais teólogos e os pais apologistas. Essa divisão que eu não gosto muito, não, porque é uma divisão geográfica. Eu gosto mais da divisão eclesiástica, entendeu? Porque você pode colocar, por exemplo, Tertuliano junto com Ambrósio, de boa, entendeu? Aí fica melhor. Então, no mesmo tema, os dois. Acho que por tema é mais bonito. Mas como é histórico, a gente tem que dar a matéria e está no sílabo. Então vamos obedecer a matéria, porque senão, né, vai ter problema aí com direção. Então vamos em frente. Mas também não tem problema não, tá ótimo.
Olha, as palavras aí são força, alvo. A primeira é força, o primeiro branquinho é força aí. Aí vem alvos. Depois liderava. Pregadores. Bárbaros. Aí a semente. Depois vem evangelho. Força. Experiência. Pessoas. Igreja. Sociedade. Pioneiras. Iniciada. Cristianismo. STNB também é ditado. É ditado foi na sexta série. Esse sistema de apostila preenchível, ele é uma forma didática de melhorar pelo menos mais 20% de aprendizado, e a nossa aula fica dinâmica, porque nós estamos dentro de uma tecnologia de câmera. E às vezes eu fico sem graça de ficar o tempo todo falando, vocês lendo, aí vocês participam escrevendo, vocês comentam, a hora passa que a gente nem vê. É uma benção. Então vamos conferir aí as palavras. Força, alvo, liderava, pregadores, bárbaros, semente, evangelho, experiência, pessoas, igrejas, sociedade, pioneiras, iniciada, cristianismo. Confere? Então vamos ao texto agora. Vamos ao texto. A força do Espírito Santo impulsionou o desempenho da igreja. Muitos locais de pontos longínquos foram alvos das boas novas de Jesus. Por exemplo, na Gália, atual França, Irineu liderava uma massiva evangelização. Há indícios históricos de pregadores por toda a parte da Mesopotâmia, com extensão à Índia. Até mesmo povos de difícil acesso, como era o caso dos bárbaros, germanos, godos e picos, foram alvo do amor da cruz. Mesmo a semente germinando e só depois havendo ceifa, o evangelho foi se espalhando por força da mão de Deus. Os cristãos seguros da sua fé e experiência cada vez mais mantinham sua vida cristã, mesmo sendo alvo de zombarias e perseguições por parte das populações. Aos poucos, o evangelho foi atingindo pessoas de maior nível social e assim a igreja começa a se estabelecer também na alta sociedade. Logo, registra-se uma das pioneiras escolas de teologia de Alexandria. Olha, importante isso aqui, hein? A escola de Alexandria foi pioneira em seminário. Esta escola foi iniciada por Panteno. Lembra daquele shampoo Pantene? Então, Panteno, que era um filósofo estoico, mas se converteu ao cristianismo. Vocês perceberam aí que, ao preencher as palavras, agora a leitura fica mais difícil, mais interessante, mais convidativa, que o cérebro já fez uma leitura disso aí. Muito legal. Então, aqui, nós estamos deixando para trás a patrística já e começamos a trabalhar um pouco mais a expansão do cristianismo. Então, nesse caso aqui, a gente está falando da semente. Vamos continuar aqui embaixo. Eu vou depois explicar algumas coisas aqui, mas o mais importante aqui nesse texto, aqui mais importante, é essa escola de teologia aqui da Alexandria. Foi a primeira escola, pelo menos a pioneira. Não se sabe se teve outra, pode ter pode ser que outra tenha se achado. Você nunca pode fechar a história uma coisa, é muito difícil você fechar
na história um argumento, porque sempre aparece um indício de algo diferente, entendeu? E foi Alexandria, foi o Panteno que iniciou. Aí eu dei aquela ideia do shampoo para você lembrar na prova que tem o Pantene, né? O shampoo e o cara que fez a escola aí, amém? Então, isso aqui foi a semente, a expansão do cristianismo. Outro caso ainda que interessante que eu quero colocar para vocês, ainda nesse texto aqui, é que vocês lembram, quer dizer, vocês leram na Bíblia, que lá em Atos dos Apóstolos, quando desceu o Espírito Santo, e Pedro saiu para fora com a igreja, e no terraço começaram a pregar, o que é que a Bíblia fala? Quem que estava em Jerusalém? Vocês lembram? Quem que estava lá? Quem quer arriscar aí? Quando Pedro prega, quem ouviu Pedro pregar? Alguém lembra? Atos 2? Então, tinha 130 nações ali. Era uma conferência internacional. A igreja começou o primeiro dia dela com uma conferência internacional. Aí, senhores, daquele grupo que se converteu, foram quanto? Não foram 3.000 pessoas que foram batizados, lembra? Essas pessoas não moravam em Jerusalém, gente. Essas pessoas estavam de passagem por Jerusalém. Quem que vai cantar a bola agora aí? Pegou? Quem pegou aí? Essas pessoas voltarão para casa. E ao voltarem para as 130 nações, elas vão evangelizar. Está pegando? Muitas vezes que os apóstolos chegaram no local, já tinha crente reunido. Porque ali, rapaz, é fantástico, isso é fantástico, fantástico. Primeiro dia, e outra coisa, né? Ah, não, vou embora, senão vou ficar aqui. Eu fico empolgado com o negócio que é tanta coisa que eu vejo ali, cara, que é maravilhoso, maravilhoso. Então você vê, Deus promoveu um Pentecostes no dia que tinha nações reunidas. Esse povo ia voltar para suas casas já levando a semente do evangelho. É fantástico, um negócio fantástico. Ok. Vamos ao segundo texto aí. Vamos preencher as palavras em branco. Primeira palavra é tempo. Tempo. Compromisso. Força. Bíblica. Próximo é específica. Portanto, séculos descobertos obras musicais ideia literatura depois vem século aí vem coleção depois problema aí vem crescimento esmorecer começou relaxamento. Vamos conferir aí as palavras? Pode conferir, Daniel, aí, tá certo aí? Só ver se a gente consegue na sequência aí. Na verdade, o senhor pulou uma palavra ali no meio. É uma. Acho que era iniciativa. Iniciativa? É. Você Ah, foi direto pro iniciativa. século. Desculpa.
Então foi Mas da o pessoa contexto. certa. Vamos lá. Confere para nós aí, por favor. Tá. Então, é tempo, compromisso, porém força. Tempo, Isso. compromisso, força, bíblica, específica, portanto, iniciativa, séculos, descobertos, obras musicais, ideias, literatura, século, coleção, problema, crescimento, esmorecer, começou, relaxamento. Obrigado. Vamos ao texto. Com o passar do tempo, a escola de Alexandria, embora mantivesse seu compromisso cristão, porém, por força de cultura local, tornou-se mais alegórica que bíblica. Assim, o terceiro século surge a escola de Antioquia, a segunda escola agora, Antioquia, e essa foi específica a se ocupar com a exegese bíblica. Alguém sabe o que é exegese, né? Ok. E exegese, também sabe o que é isso? Tem exegese também. Ok. Foi, portanto, o presbítero Luciano de Somasata, devia ser japonês, né? Não, acho que não. Somasata, 1312, que teve esta iniciativa. Embora sejam remotos, mas a sombra da inologia dos primeiros séculos nos deixa ideias. Gente, a diferença entre inologia e inódia são duas palavras interessantes. Inologia é uma sequência de músicas que pode defender uma ideia solo ou uma ideia diversa, desde que sejam compiladas músicas, só músicas, pode ser cantadas, tocadas, cifradas, é uma inologia. Inódia é um conjunto de coleção de inologias. Se eu tenho uma coleção de música clássica, eu tenho uma coleção de música erudita, eu tenho uma coleção de música pop, eu tenho uma inódia. A inódia é a coleção de inologias. Inologias é o agrupamento de peças musicais, tá bom? Em alguns séculos nos deixa ideias. Em alguns papiros descobertos foram identificados pequenas obras ou pequenos textos musicais, inclusive algum deles com uma ideia de notação, que é o caso do canto Foz e Larahon, e da obra Doxa en Upsistois Tel, que trazem em sua literatura a expressão Nossa Glória em Excelsis Deo. Ainda no século II, já havia uma coleção, nesse caso já é uma inódia, as Odes de Salomão, compilada por cânticos gnósticos. Surge um problema, não é não, é enologia, porque só tem uma aí, ó, as Odes de Salomão, então é uma só. Se tivesse as Odes de Salomão, tivesse outra, aí seria inódia. Surge um problema no início do terceiro século, pois com o crescimento massivo dos cristãos, os governos acirravam a perseguição e esta represália fez esmorecer a fé de muitos, mas a igreja continuou. Com o crescimento numérico, começou a haver um certo relaxamento por causa da perseguição. É muito importante saber também, o pessoal pula muito, por isso que eu falei, essa matéria é muito completa. Quando o pastor Cláudio me convidou, e aí Campinas me credenciou para dar aula, eles gostaram muito, porque eu trago coisa assim, o pessoal não fala sobre isso aqui, ó, isso aqui, mas é importante para a igreja. Quantos por cento da igreja, o culto da igreja? A música é quase o quê? Quase 50% ou mais? Eu acho que é mais um pouquinho, né? Se juntar a mensagem, os avisos e os cerimoniais, a música, se eu não empatar, ela é um pouquinho maior. E o pessoal não fala sobre isso, cara, na história da igreja. Eu não sei se você tiver essa matéria outra vez, com outro professor. Não quer dizer que eu sou melhor, não estou falando isso, não. Eu estou falando que eu procuro trazer para o aluno recursos de conteúdo para que ele tenha uma ideia cósmica da situação. Então, a música é importante estudar a questão de música na igreja primitiva e na igreja por completo, né? Vocês lembram que lá na Santa Ceia teve um cântico, né? Eles cantaram a liturgia da ceia. Interessante a liturgia da ceia. Eu não sei quem de vocês aí, acho que talvez... não. Não sei se o Major... Você viu comigo a matéria de teologia do culto, não? Liturgia? Não, né? Liturgia, não. Tem uma matéria aí no STNB que é liturgia, é teologia do culto. E eu dou também aí. Então lá é muito mais específico, né? Porque é só aquele tema lá. Mas, a grosso modo,
A liturgia do culto da Santa Ceia, ela é ao contrário da nossa liturgia hoje. Veja bem, pega lá a Santa Ceia. Teve uma palavra de admoestação, seguiu-se uma oração, veio uma palavra de fé, aí os elementos da ceia, ele serviu a ceia, e no final cantou o cântico. A gente faz o contrário, a gente começa cantando o cântico. Aí o que vai acontecer? A igreja primitiva não vai usar instrumento. Ela canta a capela. Por quê? O instrumento remetia-se aos festivais romanos. Então eles não queriam misturar, porque achavam que era profano. Uma vez até porque Jesus cantou a capela. Se tivesse um instrumento lá, teria registrado a Bíblia. Ou se tivesse e não registrou, é porque não seria importante registrar. Então, tocou. Até esse século aí, ó, terceiro, quarto século, era assim. Era mais tipo um cantochão, era coisa meio que uníssona. Mas o mais importante aí, entender, pessoal, é que a música só era tocada após a mensagem. Ou seja, o Tertuliano fala sobre isso. Na homilia dele, eu tenho uns documentos aqui em casa, eu consegui aqui na Inglaterra, tem um relato do Tertuliano, uma ata sobre um culto, cara. E assim, o louvor, agora você vai se arrepiar. Eu não sei qual de vocês mexe com música na igreja aí, mas você arrepiar agora. O louvor da igreja primitiva era o que provocou a palavra. E isso muda completamente no nosso contexto. A palavra provocava a adoração. Hoje em dia, os caras cantam lá o que quiser e tal, o cara prega o que ele quiser e acabou e ir para casa. Não estou dizendo que tem que mudar os cultos hoje, não estou falando isso. Eu estou dizendo que olha a mentalidade do pessoal, cara. Olha a mentalidade. Eles cantavam o que provocava a palavra. O Tertuliano fala assim: após a palavra, o presbítero se dirige ao povo e diz: algum irmão foi tocado por Deus e quer nos elevar uma canção ao Senhor? E aí o irmão levantava cantando a palavra que a pessoa cantou. Rapaz, isso muda, meu Deus do céu. Eu queria que vocês, se eu conseguisse esse documento, cara, eu não consigo, só se eu digitalizar ele. Vocês têm uma ideia como é que é esse culto que eles me tiveram? É uma coisa linda demais. Então, aí tem já um pouquinho do que foi o início da música nessa expansão. Mas vamos continuar aqui, na próxima. Vamos fazer as palavras, então. Alguém quer falar uma coisa aí, não? Pode falar. Tá bom. Soldado. Converter. Vocês podem notar que essas palavras em negrito, elas têm uma mensagem também. Ó, soldado converter radicalmente é discípulo, um documento de profissões que divulga convertido. É por aí. Soldado converter radicalmente, discípulo, documento, profissões, divulgar, convertido, matar, tornando, ritual, forçado. Faltou alguma aí, não? Não, pelo que eu vi aqui, não. Eu me perdi aqui. Um bombeiro perdido é um problema, hein? Bombeiro que não se perde, meu irmão. Perdi aqui. Nós estamos no sal. Convertido. Eu tô ali no convertido ali, ó. Convertido, matar, tornando, ritual, forçado. João Paulo, pode conferir para nós a lista aí? Então vamos lá. Soldado, converter, radicalmente, discípulo, documento,
profissões, divulgar, convertido, matar, tornando ritual e forçado. Rapaz, documento tinha visto, não, documento, tinha documento aí, ó. Ok, vamos ao texto. No documento Apologeticum, Tertuliano menciona sem preocupação a questão de ser soldado e ser cristão. Mas, ó, isso é um tema para você, ó. Muito interessante isso aí, tá? Isso foi um tema da igreja primitiva, a questão do soldado, da polícia, né? No caso, não era polícia, naquela época era tudo exército, né? Soldado e ser cristão. No entanto, ao se converter ao montanismo, um movimento iniciado por Montano, muda de ideia, radicalmente advoga para que um cristão não seja soldado e que um discípulo não deve empunhar uma arma. Surge um documento chamado Tradição Apostólica, escrito pelo patrístico Hipólito, onde lista as profissões que os cristãos não deveriam ter, olha só, tais como soldado, sacerdote de ídolos e magistrado. Também fez-se divulgar uma cultura em que o militar convertido não deveria matar ninguém. O soldado que deseja se converter não pode mais matar nem fazer juramentos. No entanto, essas filosofias desapareceram na medida em que o império vai se tornando cristão. Cria-se na época um ritual para a purificação de um soldado cristão que tivesse sido forçado a matar. Olha que é uma questão antiga essa questão aí, né? Hoje nós temos a compreensão de que em serviço legítimo, né, e em defesa, em legítima defesa, o uso de uma arma ele é convincente nesse caso, né? Ninguém vai sair por aí dando tiro, matando ninguém, porque tem uma arma e essas coisas todas, mas eu estou em casa com a minha família, alguém pulou o muro, eu tenho que defender minha família. Claro que eu não tenho em casa aqui nenhuma arma, né? Mas a gente se vira pedaço de vassoura, né? Dá um jeito. Mas é um tema ético, né? Mas, ó, é um tema ético, né? Esse tema aí. Interessante. Qual que é a sua visão aí? Isso aqui é a visão apostólica, daquele tempo lá, né? O Dani até aí, que é advogado, né? Mas a gente trabalha muito com essa linha, né? Da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal. Então, tem situações que a gente vai reagir a uma injusta agressão, né? Que no caso é o revide, né? Que é a legítima defesa aí, justamente para poder se defender, né? Poder se defender. Vai ficar que ela é ele ou eu, né? Que chore a mãe dele, então antes da minha, né? Mas Mas aí entrou a pitada de. Entendi. é por aí o caminho, né? A gente tem essa questão aí da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal. Vamos fazer Em que uma. pese, né? Em que pese a gente não tem o direito de matar ninguém, né? Sim. Mas, Cristão não mata, ele convida a conhecer Deus. ué. Ok, mas fazendo remontando aí a questão histórica, né, da época, gente, era um pouco mais complicado, né? Eu não tenho nessa época aí a legítima defesa era uma defesa comum, né? Mas na verdade aí tinha envolvimento de nações, de invasão, de matança mesmo por conquista, por rebentar e tal. A igreja teve muito problema nessa área no começo. Eu tenho um livro que eu lancei, A Via Paralela, eu tenho um capítulo que fala só sobre isso aí, sabe? A grosso modo, olhando assim, a grosso modo, esse cara é muito radical, não podia ser assim, não. Mas, na verdade, hoje, por exemplo, quando eu vejo um policial, um bombeiro, no caso do Major, né, e tal, você sabe que ele está cumprindo o dever dele se acontecer uma situação, que ele não, ninguém sai de casa de manhã para matar ninguém, isso não existe. Só que nesse caso aqui, ele tem um outro problema. Olha, hoje para o Brasil se levantar e invadir a Argentina, tem que ter, olha, é debaixo de muito conflito econômico, social e político, né? Nesse tempo aqui, cara, não era assim, não. O rei falava assim, peraí, eu vou invadir aqui. Pega o pessoal, vou invadir. Eles não tinham por que invadir. A ideia era pegar a terra, era pegar as mulheres, era tomar o gado. Aí, nesse caso, a igreja tinha problema com essa área, porque é muito mais ético do que possa se pensar, né? Uma coisa é você defender o país de um ataque e ter que matar, ou defender a sua família, outra coisa é você fazer porque tem que fazer, quer matar,
e tem que cumprir. Então, ela passou por essa transição. Muito tempo aí, muitos soldados cristãos foram mortos, até executados por recusar essa tradição, entendeu? É muito bom que se entenda esse período aqui da igreja. Não trazendo para a nossa época, né? Porque a nossa época é outro sistema. Vamos lá, agora encerrar aqui com a igreja consolidada. Não, mas alguém quer falar uma coisa aí, não? Nesse tema aí? Quer falar, Daniel? Não? Tudo bem? Vocês entenderam a questão histórica que eu coloquei para vocês aí, né? A questão histórica. É interessante ver essa questão histórica aí. Olha, eu tenho falado o seguinte, gente. Tem pessoas que sentam no carro da história, eles olham para o retrovisor, lá atrás, 400 anos, e querem ter uma ideia e dar opinião daqui de agora. Eu acho assim, você tem que olhar no retrovisor, lá atrás, e imaginar como seria e se colocar no lugar deles. Como é que eles faziam para viver o que eles viveram, entendeu? O que eles fizeram. Então, assim, é interessante essas coisas. Vamos lá. Vamos encher os blanks aí, as partes em branco, né? Concílios, eclesiástica, terceira palavra, templos, edificado, considerado, antigo, identificado, paredes, bíblicas, pinturas, período, desenvolveu, influência, Pronto. Major, o senhor pode fazer a lista para nós aí? Vamos lá. Concílios, eclesiástica, templos, edificado, considerado, antigo, identificado, paredes, bíblicas, pinturas, período, desenvolveu e influência. Vamos ao texto, então. Obrigado, Major. Os primeiros concílios foram dando base à estrutura eclesiástica. Ainda no segundo e terceiro século, mesmo antes do Constantino arrefecer a perseguição, olha, gente, essa informação é importante, tá? Essa informação você não encontra fácil por aí, não. Antes do Constantino arrefecer a perseguição em 250 depois de Cristo, um dos primeiros templos cristãos foram construídos, como foi o caso da Casa-Igreja em Dura Europos, edificado às margens do rio Eufrates, considerado assim o mais antigo edifício de culto cristão já edificado que se conhece. Olha aí, eu estive lá perto, eu não consegui chegar lá. Eu fui no deserto, não dava para chegar porque estava um grupo de islâmicos, como é que chama? Aquele grupo radical lá, né? Nossa. É o ISIS? Não, o ISIS, né? Estado Islâmico. Eles estavam acampados, a ONU fica com os carros lá passeando. Eles não mexem com o carro da ONU, não. Eles não mexem, não. Interessante. Eles são muito ruins, aqueles caras. Matam todo mundo, bagunça, mas os carros da ONU eles não mexem, não. E eu tentei ir lá com o pessoal, né, que eu sempre vou para fazer pesquisa,
Nós chegamos a ficar 200 quilômetros só desse local, mas não podia ir, né? É pro lado do Iraque, subindo lá para cima, sabe? Interessante. Eu tenho o maior sonho, cara, de... Eu já fui em tudo, né? Eu já fiz Roma toda, eu fiz a Turquia toda, Israel já fiz 18 vezes, né? Eu já fiz o Egito, a Arábia, a Jordânia, tudo, a Síria, tudo, tudo. Eu tenho 14 mil fotos comigo de banco de fotos, mas o meu sonho ainda é em 3 lugares. Nesse lugar aí, que eu quase fui, não consegui, lá onde foi a Babilônia, onde está lá né, os edifícios, as ruínas, né, da Babilônia. O Rodrigo teve lá. O doutor Rodrigo conhece ele, né? Doutor Rodrigo Silva. Ele teve lá. Ele conseguiu. E também o lugar do Éden, né? O lugar do Éden, eu tenho uma pesquisa sobre o Éden interessante. Eu tenho 8 vídeos, não está publicado não, está escondido aqui numa página minha aqui, com os detalhes, tudo, né? A pesquisa. O Éden fica, bom, quer dizer, eu me arrisco a dizer, né? Que ele fica ali na ponta do Kuwait, né, ao norte do Kuwait, com o sudoeste do Iraque, no Golfo Pérsico ali. O finalzinho do Golfo Pérsico, entrando para o continente, ali tem um lugar chamado Udibarim, que eu identifiquei. Significa umbigo dos deuses, umbigo dos rios. Umbigo dos rios. O que você pensa no umbigo? Vai para Gênesis. Lá do Gênesis, lá do Éden saía um rio que alimentava 4. Tinha um rio, umbigo. Alimentava 4. O Tigre, o Eufrates, o Pison e o João. Em 1989, a NASA fez uma fotografia subsolo daquele local e encontrou 2 rios fosseificados, bem embaixo. Seria o Pison e seria o Gion, porque só o Tigres e o Eufrates sobrevivem. E neste local eu consegui fotos, imagens de satélite. É um local fétido, escuro, pântano. Ele evapora o dia inteiro. A Bíblia diz que Deus tirou o Éden de lá e colocou os demônios lá. Ali tem demônios que serão soltos na escatologia. Ali tem demônios piores que Satanás, são piores. Eles estão presos, vão ser soltos no final do milênio. Então, era um local que eu queria conhecer, cara. Já que o demônio está preso mesmo, não tem problema nenhum. É que não consegue chegar lá. Eu fui até Oman, eu tentei 2 vezes ir lá. Uma vez também. Eu tenho uns malucos que viajam comigo, tem uns malucos, sabe? A gente aluga um carro, 4 caras doidos, eu sou o pior deles. A gente vai, mete o pé, cara. A gente pega a bandeira do Brasil, porque a bandeira do Brasil abre caminho para qualquer lugar. Não se chega a bandeira do Brasil assim, os caras cantam Ronaldinho, Pelé, não sei o quê, eles gostam de futebol. E a gente vai, ó, né? De novo o carro da ONU parou nós, um carro da ONU. Falou, não vai, não vai. Vocês vão morrer. Volta, volta, volta. Se não voltar, a gente vai aprender vocês. Aí nós voltamos. E da outra vez, quando foi outra vez? Outra vez nós chegamos, eu cheguei perto, eu cheguei em Amman. Eu consegui chegar em Amman. Mais um dia de ônibus chegaria lá, mas de novo o Izzy estava lá. O Izzy parece que está adivinhando, a gente vai. Lá na Turquia, na Santa Sofia, eu tirei foto, eu mando para vocês aí. Quando eu tirei foto, uma semana foi bombardeado. Graças a Deus eu tirei foto antes. Deu tempo de tirar foto antes. Então, essa é uma informação muito boa, muito legal. Se eu achar a filmagem, eu mando para vocês que eu parei o carro, eu apontei para o local onde que é, você tem uma ideia do deserto, onde é que fica essa igreja aqui, esse templo. E está lá até hoje. Tem muita terra, tá abandonado, mas está lá. Está com as inscrições bíblicas, tudo aí, entendeu? Edificado às margens do rio Eufrates, considerado assim como o mais antigo edifício cristão já edificado que se conhece. A identificação se deu porque nas paredes foram encontrados registros feitos em afrescos insinuando passagens bíblicas, com temas bíblicos. Em outros locais de igual importância, como no caso das catacumbas, há pinturas que datam do 3º século. Nesse período que a iconografia cristã começa a adquirir seu lugar na historicidade. A igreja desenvolveu uma identidade através das primeiras reuniões de presbíteros de ampla influência. Alguém tem ideia aí do que seja iconografia? O Daniel já falou que não.
Iconografia e iconoclastia. E tudo está dentro da nossa matéria. Iconografia, iconoclastia. Nós, a Nazarena é iconoclasta, sabia disso? Eu também sou iconoclasta. Iconoclasta é os que depõem contra as imagens, são iconoclastas. Eles não aceitam imagens. Iconográficos são os que têm a imagem como referência. A igreja primitiva, ela não tinha essa ideia de imagem, escultura, como se fala hoje, né? Mas eu quero que vocês lembrem uma coisa. O Império Bizantino, gente, ele começou em 323, no paralelo com a queda de Roma. O cunhado do Constantino, lá, o Licínio, né? Lá em cima, na Constantinopla, que foi bem depois do Constantino. O Constantino, eu nunca ouvi esse nome, foi o Teodósio que deu o nome para a cidade. Então nasceu ali o Império Bizantino. O pessoal veio do mar, veio da Grécia, subiu e conquistou. E aí o Império Bizantino, aos poucos, tomou o lugar do Império Romano. Só que o Império Bizantino veio com armas, que era aquela Roma, a Roma nova, né? Tipo, a nova versão de Roma, cristão. E os bizantinos, eles deixaram sua marca através da iconografia. Talvez eles tenham começado isso aqui, talvez, não vou afirmar, porque os 250 foi antes deles, né? Um pouquinho antes deles, 100 anos antes deles. Os bizantinos deixaram, por exemplo, é, é, é fácil saber, existiam as cerâmicas que eles faziam, com um pedacinho de cerâmica, uns desenhos, tipo peixe e tal. Se você vê, que eu não tenho aqui agora, se você vê alguma coisa tipo um peixinho, com assim, azulzinho, as pedrinhas brancas no meio, aquilo é bizantino. E também os bizantinos construíram seus templos octogonais. Octogonais. Todo templo octogonal no mundo é bizantino, porque tem 8 pontas, que significa as 8 bem-aventuranças. Então, eles começaram com a iconografia. Aí a igreja primitiva começou a desenhar para deixar marcas, porque se você não sabe, desde a antiguidade já existia, olha, o processo rupestre são os desenhos nas cavernas. Na era antiga, na era pré-histórica, por exemplo, você tem o período paleolítico, o período mesolítico, o período neolítico, aí começa a escrita. Nesse período você tem a idade do cobre, a idade do bronze, a idade do ferro. Então, essas pessoas já na antiguidade deixaram desenhos de lutas, matando um leão e não sei o quê. Isso foi copiado pelas gerações como se fosse um arquivo da humanidade. Hoje nós temos o computador, nós temos a nuvem, temos os disquetes. Isso, disquete fui longe, hein? Temos, não é disquete, quer dizer outra coisa, é isso aqui, ó, hardware, né? Disco para você colocar informação. Naquela época não, era por os ícones, era iconografia. Por exemplo, eu vejo uma casa histórica, porque eu sou historiador, eu já sei de quem era a casa. As casas antigamente, hoje em dia você usa o cartãozinho business. Naquela época não, era a sua casa, dizia quem você era. Quando o cara se aproximava, pela cor da casa, pelo desenho arquitetônico daquele país, ali mora um barão, ali mora um sheik, ali mora um governador, ali mora, entendeu? No Brasil você vê nas fazendas aquelas casas brancas com janelas azuis, com os umbrais pintados de azuis, lembra disso? Aquelas casas significavam a casa do senhor de engenho, que morava um nobre ali, da família, um nobre. Então, a iconografia começou assim, não tinha maldade não, gente. Eles queriam registrar a história, mostrar como é que eram os cultos e tal. Só que aos poucos, eles foram pintando cara dos santos, dos irmãos, e foram adorando, e virou isso que virou essa idolatria que tem hoje aí. Mas o começo foi assim, foi bem modesto, ok? Vamos parar por aqui? Vamos fazer. Agora tem uma provinha aqui, tá? É rapidinho. Agora tem uma provinha aí. Nós acabamos de ler a matéria, não vai espantar ninguém, não. Deixa eu chamar a prova aqui rapidinho para vocês. Cadê aqui? Justamente o que nós colocamos aí. Aqui, deixa eu achar aqui.
Só um minutinho. Deixa eu procurar aqui. Já vou achar. Aleluia. Espera aí, então. Opa. Calma, calma que tá chegando lá. Achei. Achei. Vamos lá. Opa. Isso aqui já foi. Fizemos essa prova 2 foi feita, a 2. Foi. Complete o termo. Fizemos a 1 também, olha a 1 aqui, ó. Falso verdadeiro, a primeira etapa do. Essa aqui foi feita, eu lembro dela. Sim, a 1 e a 2. A Acho um- que esse. Ah, é? Sim. Então vamos para 3 aqui. Ok. Deixa eu abrir o gabarito aqui de vocês para mim lançar as notas aqui. Só que é o seguinte, ó. Participando do fórum, cara, tá ganhando ponto, hein? Aí no fechamento do gabarito vai ficar legal. Hoje quem tá na sala. Ih, o David não tá, né? É, João Paulo. Ok. Pergunta número 1. A influência do cristianismo não. A influência do cristianismo foi tão importante que surgiu uma escola. Ó, eu falei que ia cair, falei para você que caiu, eu avisei. Que surgiu uma escola bíblica ainda no fim do primeiro século. Onde é que foi essa escola? Outra escola surgiu, e desta vez é em uma controvérsia que a patrística enfrentou no início foi a se o cristão servia ou não o exército, se a ceia era com vinho ou com suco de uva, se o batismo... essa aí foi de graça. Se o batismo era por imersão ou aspersão. Não, essa aí, não. Essa aí, vou falar com a secretária que você foi de graça. Essa foi um bônus, tá? Olha aí, uma controvérsia que a Patrícia que enfrentou no início, nós até comentando aí. Foi uma provinha fácil, hein? Essa aqui foi boa demais. Até o João Paulo está acertando aí, ó. Um templo considerado primeiro da era cristã foi erigido às margens do rio. Meu amigo, aí foi bom demais, hein? Ok. Alguma dúvida aí? Olha, essa prova, na verdade, ela tem aqui parece que é 0,25, mas o 0,25 é quando a matéria completa. Eu estou dando metade da matéria, então eu vou dobrar aqui o valor para atingir a nota no final do nosso curso, né? Então, cada acerto aqui você tem 50. Se acertar todas, tem 2 pontos. Aí é beleza, né? Ok, vamos ao gabarito. Alguém que está com dúvida, podemos já passar para correção, não? João Paulo está aí? Estou aqui, sim. Desculpa. João Paulo está aí, não? Sim, estou aqui. Estava no mudo. Ok. Vamos lá. Major. 1. Não, A, eu B ou C? coloquei C. Falou? A 1C, 2C, 3A, 4B. Estou ouvindo, não. Não tá chegando aí? Eu ouvi. Eu ouvi. Estou ouvindo, não. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo o João. Acho que ele não está ouvindo ninguém, então.
Só um chat para Aí, ele. ó. Voltou. Então beleza. Um. Então lá, 1C, 2C, 3A, 4B. Daniel. 1C, 2C, 3A, 4B. João Paulo. A minha única dúvida era em relação ao B ou C, mas então vou seguir também. 1C, 2C, 3A e 4B. Como é que é? 1C. 1C, 2C, 3A e Ó, 4B. se alguém errou todo mundo, hein, cara? Se Major errou aí, Major. Foi o pelotão Olha, para as cucuí, Se eu, pelotão. se eu olha, errei, eu levei todo Todo mundo mundo junto. acompanhou o voto agora, hein? eu vou dizer, nós somos cristãos, né? Não podemos inventar história. Eu É, tinha ido nessas mesmas. Minha única dúvida Foi. era em relação a B ou C ali da 4. da Que 4. bonito, foi um acórdão agora, assim. Ok. Ok. A influência do cristianismo foi tão importante que surgiu uma escola bíblica ainda no fim do primeiro século. E foi aonde? Foi em Alexandria. Portanto, você está certo. Lembra do rapaz que iniciou a escola? Fruto de shampoo? Panteno, não é isso? Ok. Número 2. Outra escola surge desta vez em Antioquia. Certo? Certa resposta. Idumé nem pensar, nem Jerusalém. Uma controvérsia que a patrística enfrentou no início foi se o cristão servia ou não o exército. Muito bem, quem fez A? Todos, né? E um templo considerado pela primeira na era cristã foi erigido às margens do rio Eufrates. Muito bem, então todos ganharam 2 pontos. Aí, ponto máximo na prova. Muito bem, já vai lá para o meu relatório para a gente continuar. Glória a Deus. Beleza, rapaz, eu tenho 14 turmas. Às vezes eu fico confuso. Teve um dia que eu estava dando aula para uma turma da outra turma. O pessoal, parou, o que está acontecendo? É outra matéria. Eu tinha preparado, cara, toda a matéria para a turma que não era aquela matéria, era da outra turma. Olha, mas já passou, isso acontece. Ok, pessoal, beleza. Beleza. Alguém quer falar uma coisa aí? Quer colocar uma coisa para nós aí? Nós temos ainda 22 minutos, né? Só que é o seguinte, eu já coloquei todo o material para vocês, dei a prova. Se puder terminar agora aqui, a gente dá um descanso aqui. Pode ser? Que hoje foi Certeza. puxado pra caramba. Mas não, isso não quer dizer nada. Eu dei a matéria. O importante é que você cumpriu a matéria. Tem dias que o tempo é curto, né? A matéria se estende, você fica faltando. Tem dias que você dá a matéria completinha. O importante da matéria é que ela seja dada e esgotada. Então, o bom é você esgotar a matéria. Você esgotou. Se o aluno tem alguma dúvida, a gente continua trabalhando com o aluno para até dirimir a dúvida, mas não tendo dúvida, a matéria é aquela, cumpriu aqui o sílabo, não tem problema nenhum. A gente descansar aí 20 minutos, né, antes do encerramento, tá bom? Beleza. Então, até amanhã. Alguém tem que ver o que aconteceu com o David. Fiquei preocupado com o David, hein? Ele é tão aplicado, menino. Só tem o cabelo grande, mas gente boa pra caramba. O tamanho do coração é o tamanho do cabelo dele, gente boa. Eu vou lhe mandar uma mensagem aqui para ele ver o que aconteceu. Ele perdeu essa aula aqui. Mas eu pedi para ele assistir, né? E depois fazer. Agora a prova eu não vou dar para ele. Vou pedir um resumo, um resumê, para ele fazer para mim um resumê, tá bom? João Paulo, alguma coisa para falar, João Paulo? Tudo bem? Não, foi tudo bem. Foi bem esclarecedor hoje. Gostei muito da aula. Então, foram temas bem interessantes. Então, bastante, muita coisa aqui para refletir também. Legal. Daniel, beleza? A única consideração é que achei triste voltar da aula, tava falando sobre mim. Se eu soubesse, tinha dado mais 5 minutos para pelo menos terminar o assunto. Não, é que, ó, Não. o Major entrou o João Paulo. Eu falei, cadê o Daniel? Aí eu falei assim, ó, a gente dá pro cara 5 minutos, o cara vai pra churrascaria. Quando eu falei churrascaria, você entrou. Eu falei, ai, quase que ele pegou. Mas não, mano, tamo junto. Você é parça. Tamo junto.
Mas, ó, alguma coisa a acrescentar aí? Tranquilo, 100%. Opa, então muito obrigado a todos. Vamos ter uma de oração agora. Pedir para o João Paulo orar por nós. A gente vai dormir agora tranquilo. Aqui já são umas 3 da manhã, não sei. Vamos descansar. Vocês aí também, né? João Paulo. Amém. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez chegamos à tua presença, Pai, agradecidos por esse momento de aprendizado, Pai. Palavra que realmente não seja só uma teoria, Senhor, mas algo que seja aplicado, Senhor, no nosso coração, Senhor, e venha fazer diferença em nossas vidas e na vida de outras pessoas. O Senhor venha nos dar, Senhor, uma noite abençoada de descanso, de repouso, para que amanhã podemos estar aí restabelecidos e produzir durante todo o dia. Continua cuidando de nós, nos abençoando, cuidando do pastor, cuidando de nossas famílias, e que amanhã podamos novamente estar aqui, Senhor, meditando na sua palavra, aprendendo mais, crescendo tanto na graça quanto no conhecimento. É o que te pedimos e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até amanhã. Amém. Até amanhã. Com Deus, todo mundo aí. Amém. Até Amém. amanhã, Boa noite. Major. Até amanhã, João Paulo. Até amanhã, pastor. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.